Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra. Amém. Nós viemos aqui para festejar. O Senhor é a nossa festa. O Espírito na palavra. Irmãos, como é bom reunir os santos. Nós vamos, entre hoje e amanhã, entrar nesse aspecto da palavra que dá para nós um panorama geral. Nós temos esse título dessa conferência, que é uma visão geral. Entre hoje e amanhã, aqui pensa numa visão de um mapa bem macro, assim. Você está olhando a Terra, certo? Aí, se você olha a Terra, na Terra você vê o Brasil. E no Brasil você vê Santa Catarina. Em Santa Catarina você vê Camboriú. Então, a ideia aqui é nós entrarmos no aspecto geral. Por isso que é uma visão geral. O tema do que nós vamos compartilhar é uma visão geral. Do quê? Do quê? Deus tem um fluir ao longo das eras, e nesse fluir nós chegamos até hoje. Nós estamos hoje aqui dentro do fluir do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então, nesse fluir, existe um desejo, existe uma boa vontade. A Bíblia fala que Deus planejou algo que estava dentro do seu coração, dentro da sua boa vontade. É o bom prazer dentro. Isso é maravilhoso. Então, nesse fluir, mais perto. Existe. Porque para lá o som não te atrapalha. Desejo. Melhor. Existe uma boa é o vontade. bom prazer do coração de Deus. Deus planejou então, algo. Ele criou todo o universo, porque Ele tem algo dentro dele, e é um bom prazer isso daí. Efésios mostra isso. O começo de Efésios mostra essa realidade. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é vivo, tão maravilhoso, criou todo o universo, e Ele tem dentro do coração dele um bom prazer. Então, isso nós vamos traduzir em outra palavra, chama-se encargo. Há um encargo central. Deus é verdadeiro. Então, é uma visão que nós vamos tentar penetrar nessa visão misteriosa que ela tem um encargo central que sai lá de dentro do coração de Deus. Isso nós vamos traduzir em outra palavra. E ao longo do tempo, esse encargo se desenvolve. E em cada era, esse encargo tem uma maneira de lidar com o homem. Então, nós estamos vendo uma visão geral de um encargo central de uma verdade que está sendo liberada na era presente, a presente verdade. Amém? Esse é o panorama geral das três mensagens que nós vamos ver hoje, duas, e amanhã nós uma. estamos vendo uma visão geral de um encargo uma visão geral do encargo central da presente que está sendo liberada na era presente, a presente verdade. Amém? Amém. Da restauração. A outra coisa difícil de perceber é esse termo, a restauração do Senhor. Porque a restauração não é um movimento humano. Nós não estamos dentro de um movimento humano. Nós estamos dentro de um fluir do Espírito Santo. Amém. Que veio ao longo de eras, de séculos, e chegou aos nossos dias, e nós maravilhosamente entramos nele. Amém. Isso é muito bom, irmãos, isso é maravilhoso. Deus está promovendo uma restauração. Amém. Uma restauração é de algo que foi perdido, algo que estava lá no início da igreja, e que agora Ele está restaurando. Nós temos uma tipologia. Israel foi levantado, Israel foi abatido, e Israel foi restaurado. Sim. Essa tipologia é a tipologia do que acontece conosco, como o corpo de Cristo. Foi levantado, foi degradado,
e o Senhor está restaurando há séculos. Amém. E nós chegamos agora perto do final, por isso que é antes da sua manifestação. Aleluia! Foi levantado. Ninguém acreditava que ele viria a primeira vez. E ele veio. E hoje é tão difícil para as pessoas acreditarem que ele vem a segunda, mas ele vem. E nós apostamos que ele vem. E nós cremos que ele vem. E nós nos posicionamos para estar junto com ele. Senhor, nós queremos estar junto contigo. Ninguém acreditava que ele viria a primeira vez. Edificando essa vinda. Apressando essa vinda. Trabalhando para essa vinda. Então essa palavra tem esse encargo. 3 mensagens não vão cobrir tudo que está aqui. Aqui tem 12 mensagens. 12 mensagens que mostram algo que é assim, pensa no essencial. Essas 12 mensagens, elas mostram o essencial. O essencial do quê? Do que está em toda a revelação da palavra de Deus. Quando isso nasceu, irmãos, essas 12 mensagens, ela vem de um histórico, que o irmão estava no final do ministério dele, próximo já, por causa da idade dele, em 96, 97, ele estava liberando o que era o cristal do cristal, sabe? O melhor do melhor, creme de la creme, entendeu? Assim a nata, a coisa mais maravilhosa de todo um viver de mais de 50 anos de ministério junto em toda a terra, e o Senhor movendo o Espírito através de tantas coisas, chega num ponto assim, e que ele está liberando umas mensagens, e o encargo dele está em grupos vitais. Porque nós precisamos ser grupos vitais. O que é grupo vital? É que tem vida. Cheio de vida. Cheio da vida do Senhor. Então, ele estava dando essas mensagens em 96 para 97. E aí, ele deu uma série de mensagens que resultou em 3 livros sobre grupos vitais. E então, na última mensagem, que seria a mensagem 17 de um determinado livro, chegaram os irmãos de Taiwan lá em Anaheim, ele deixou de dar essa mensagem para dar lugar para os irmãos. E essa mensagem ficou como um esboço. Mas o encargo dele ficou mostrado assim: olha, nós temos que crescer, nós precisamos crescer em vida para trazer o Senhor de volta. Estou resumindo aqui. Nós precisamos crescer em vida para trazer o Senhor de volta. Como que nós vamos fazer para crescer, para ganhar essa realidade, para trazer essa realidade? 10 pontos. Então, 10 pontos acabaram se tornando 12 pontos. Acrescentou-se a esses 10 pontos mais 2, que foi o apacentar e a visão da Nova Jerusalém, nós nos tornando a Nova Jerusalém, que é a mensagem 12, e a mensagem 6. Nós vamos entrar então aqui na mensagem 1, depois na mensagem 9 e depois na mensagem 12. Por que nós não temos tempo para entrar nas 12? Então, por que escolhemos essas? Por que foram escolhidas essas 3? Porque elas dão 3 pontos assim, mais essenciais ainda. A origem, como tudo se começa dentro do coração de Deus, com uma meta, com um alvo, com um plano. Depois, um ministério do próprio Deus se tornando homem e fazendo um trabalho de encarnação, de inclusão, de intensificação, e depois o resultado final, nós nos tornando a Nova Jerusalém. Está vendo o panorama do que nós vamos entrar nessas palavras? Então, essa primeira mensagem, ela tem o seguinte título: Meta Final. A meta final da economia de Deus.
qual é o encargo dessa palavra? É nós entendermos que dentro do coração de Deus, quando ele começa, quando ele origina tudo, ele tem um alvo lá no final maravilhoso. Amém. Tudo que nós vamos falar aqui é sobre a economia de Deus. A economia de Deus. Ou a maneira como Deus trabalha para executar um determinado plano que está dentro do seu coração. Há um dispensar de vida, há um dispensar de realidade, há um dispensar tão misterioso, mas tão maravilhoso, tão real, que resultou em nós nos reunirmos aqui hoje. Amém. Olha o resultado. Amém. Quem nos convenceu é tão misterioso. Quem nos traz é tão misterioso. E quem nos une, e nos vincula e nos faz deleitar e ter prazer no falar de Deus. É tão misterioso, irmãos, é tão maravilhoso. Isso nos trouxe aqui por causa desse alvo, desse dispensar, dessa economia, e é sobre isso que nós vamos falar nessa primeira mensagem, que a meta dessa economia, o alvo desse dispensar, aqui no esboço que os irmãos têm, está dividido em 6 partes. Cada uma com uma função, cada parte com um alvo, um objetivo. Para que a gente entre nessas palavras, para entender essa meta, que é Deus tornar-se homem. Vamos ler juntos? Deus tornar-se homem, para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para a edificação do corpo, a fim de a nova Jerusalém. Para nós entrarmos, irmãos, nisso, esse título é maravilhoso. Ele foi dividido em 6 partes para nós podermos entrar um pouco nele. Mas, olha só, ele começa mostrando que dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, tem um presente lá, um diamante. A Bíblia é uma caixa que tem um presente lá dentro, maravilhoso, que é como um diamante. É o primeiro item. Depois ele, no segundo item, ele vai mostrar que para poder dar esse presente para nós, Deus passou por transformações. Ele se encarnou, ele viveu, ele foi para a cruz, ele foi para a morte não o reteve, ele ressuscitou, ele ascendeu, ele foi entronizado e depois descendeu como Espírito que dá vida, para se tornar o Espírito composto. Ele teve transformações. É difícil falar em Deus sendo transformado, mas algo humano foi mesclado com Deus. Amém. Maravilhoso. Amém. Então, para atingir para dar esse presente, esse diamante, ele precisou de transformações, está no item 2. E o foco no item 3, o foco, ele tem como alvo nos tornar filhos dele. Um filho coletivo imenso. Ele se tornou o primogênito. O filho primogênito se tornou o primeiro irmão entre muitos irmãos, e agora ele está nos levando à glória. Amém. Agora ele está nos filiando. Então, vai mantendo. Ele planeja, ele origina tudo dentro do coração dele. Aí depois ele passa por todas essas transformações, e aí ele tem um alvo, um foco, que é nos tornar filhos. E para isso ele tem um processo chamado santificação. E aí todos os outros algarismos vão tratar dessa santificação. No algarismo 4 vai mostrar que a santificação, ela é algo comum em tudo que acontece com o povo de Deus, porque Deus quer santificar o povo. Então ela é a linha sustentadora. Se você olhar assim,
tem um ponto em comum. Desde o momento em que Deus te chama, Deus te regenera, Deus te trabalha em você, Deus te edifica. Todos esses pontos têm algo em comum. Deus está te santificando. Amém. Até a glorificação, Deus está te filificando. Amém. Ele te santifica para te tornar um filho maduro. Amém. Um filho perfeitamente habilitado. Amém. Certo? E depois, o item 5 mostra que nesse processo, ele usa um mecanismo maravilhoso que é o lavar da água da palavra. A água lava e santifica, limpa, regenera, produz tantas coisas. E no final, no item 6, ele tem o resultado final, que é a Nova Jerusalém. Esse é o panorama todo dessa primeira mensagem. Mas para nós valorizarmos isso, irmãos, nós precisamos entender como é que Deus começa essa história, que é com a Bíblia. Por isso que nós começamos com o diamante dentro da caixa. Se nós não temos uma apreciação adequada da Bíblia, da palavra de Deus, nós não podemos ter uma apreciação adequada do diamante que está ali dentro. Então, olha só. Quantas vezes a gente passa diante da Bíblia, diante da palavra, em casa? Passa por aqui e ela está lá em algum lugar, ou numa estante, ou numa mesa, ou num cômodo, a gente passa por ela. Normal. Mas qual é a apreciação que nós damos para ela? Eu tenho uma mania que cada lugar que eu visito, eu levo um ímã daquele lugar. Um ímã de geladeira. Aí eu ponho na geladeira. Quando eu olho na geladeira, quando eu passo pela geladeira, e eu olho um ímã, aquilo ali tem um significado para mim, porque eu lembro tudo que eu passei naquele lugar. O ímã em si não quer dizer nada, mas o significado que ele traz me enche de alegria. Porque me traz todas os significados, as experiências, as realidades que eu tive naquele momento. Percebe? Então, quando nós olhamos para a palavra, qual é o apreço que nós temos por esse livro que levou cerca de 1.600 anos para ser completado? Deus aparecia ao homem. Deus aparecia ao homem antes de começar a ser escrito esse livro. Esse livro tem 66 livros dentro dele. E ele manifesta algo. Então, antes de começar a ser escrito, Deus aparecia ao homem. Os irmãos sabem que sim. Desde Adão até Moisés, quando começou a ser escrito. Certo? Ele começou a ser escrito na época de Moisés. Quando você olha para esse aspecto, você começa a perceber que há uma realidade, há um Deus, há um falar de Deus que move Adão, move Enoque, move Abraão, move Isaac, move Jacó, move todo um povo, toda uma família, mas não tem nada escrito. Aí chega num determinado tempo, Deus fala, agora vai escrever. E Moisés é chamado para um monte, e Deus dita palavra por palavra, porque aqui está a palavra de Deus. Amém. Deus falou antes, mas agora, aquele Deus que é Espírito, que antes falava, o Deus que é Espírito, que é difícil de perceber, agora começa a tomar corpo, agora ele é corporificado.
Isso aqui é o falar de Deus. É a palavra de quem? De Deus. Então começa a tomar corpo, corporifica, irmãos. E traz uma revelação, revela Deus. Há um mistério em Deus. Se nós não tivéssemos esse livro, uau! Como que seria esse mistério revelado? Irmãos, você percebe o apreço que nós temos que ter pela palavra de Deus? Amém. Pela Bíblia? É difícil, eu estou tentando traduzir aqui, porque se você não toca nisso, como que você vai perceber que dentro dessa palavra tem algo tremendo? Ela tem muitas coisas. Ela tem muitas revelações. Mas dentro dessa revelação tem algo maravilhoso, que é um diamante. Sabe? Senhor Jesus. Amém. Sabe assim, algo mais crucial, você recebe um presente, tem aqui muitas coisas preciosas? Tem muitas coisas preciosas, mas qual é a mais preciosa? Então, é isso que eu estou tentando tornar claro. O item 1 diz assim: o diamante na caixa da Bíblia é a revelação de que em Cristo Deus tornou-se homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para a edificação do corpo de Cristo. Deus é misterioso? Amém. A palavra dele é misteriosa? Amém. A corporificação da palavra dele também é misteriosa? Amém. Mas ele revela isso para nós. Amém. Então, quando nós começamos a entrar em contato com a palavra, muitas coisas valiosas começam a se abrir para nós. Há Deus. Deus criou o universo. O universo tem um início, meio e tem um objetivo. Tantas coisas preciosas. Sim ou não? Amém. É maravilhoso perceber isso, irmãos. Amém. Nós não estamos sem destino, sem rumo, certo? Quantas pessoas ficam se interrogando a vida inteira e não conseguem dar para si uma destinação, um rumo, mas nós temos um destino e um rumo maravilhoso revelado na palavra de Deus. Percebe? Muitas coisas misteriosas, preciosas, mas começam a ser reveladas. E aí você vai perceber que há um centro, há uma preciosidade de uma pessoa que está sendo mostrada aqui. Amém. Antes era uma palavra, um falar, mas agora essa pessoa veio. Essa pessoa abriu essa palavra e começou a desvendar esse mistério. E quando esse mistério é desvendado, nós percebemos que ele quer nos tornar igual a ele. Ele quer se dispensar a nós para nos tornar igual a ele. Amém. É precioso isso ou não? Amém. Você percebe? Quanta preciosidade, quando nós olharmos para a Bíblia, nós podemos imaginar tudo que Deus fez durante milênios, como que ele falou por Moisés, como que ele tirou um povo do Egito, como que ele levou um povo através do deserto, por N experiências, como que ele trabalhou um reino nesse povo, como é que ele deixou esse povo passar por tantas situações, tantas vidas entregues para nos dar esse presente maravilhoso. Amém. Irmãos, isso é precioso. Amém. Mas tem uma coisa mais preciosa ainda. Dentro dele. Amém. Você contata uma pessoa. Amém.
Quando nós entramos no contato da palavra, nós contamos no contato da própria pessoa de Deus. Ele quer nos tornar iguais a Ele, em vida e natureza, mas não na deidade. Nós entramos e começamos a apreciar, eu vou me tornar essa pessoa. Não é precioso isso? Que valor tem você olhar e falar, amém, abre, Senhor. Abre palavra após palavra, para que o Senhor torne isso realidade na minha vida. Deus tornou-se um homem, está aqui, para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Não é uma teoria, não é uma doutrina, é uma experiência que Deus deixou século após século. Abriu para nós de diversas maneiras, amém? Então que nós possamos apreciar esse diamante, que nós possamos valorizar, Senhor, que revelação, que maravilha que está aqui dentro. Eu quero todo dia penetrar nesse mistério. Eu quero todo dia que esse mistério seja revelado na minha experiência. Eu quero todo dia ter um pouco mais Jesus-mente humano. Eu quero me tornar um pouco mais, cada dia mais constituído dessa palavra que é vida. Dessa palavra que tem o elemento de Deus, que tem o sopro de Deus, que tem a pessoa de Deus, que revela Deus, que desvenda os mistérios. Cada dia eu quero penetrar mais nisso. Amém? Amém? Essa é a origem. Então, aqui fala assim, após tantos anos, o irmão compartilhando, após tantos anos, Deus me fez conhecer uma única coisa, Deus tornou-se o homem, para que o homem possa tornar-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Esse é o meu único encargo, minha única mensagem. A economia eterna de Deus é tornar o homem igual a Ele em vida e natureza, mas não na deidade, e tornar-se um com o homem um com Ele, ampliando-se, expandindo-se em sua expressão, para que todos os seus atributos sejam expressos nas virtudes humanas. Então, tudo que vai discorrer aqui nesse item, nesse algarismo romano 1, irmãos, é para nos mostrar esse coração de Deus, do que Ele quer fazer conosco. Por causa do tempo, eu não vou ler tudo. Para isso, ele, agora entrando no algarismo romano 2, ele fala assim, as transformações mais maravilhosas. Vamos ler? As transformações mais maravilhosas, excelentes, misteriosas e todo inclusivas do Deus triuno, eterno, ao tornar-se o homem, são o mover de Deus no homem para o cumprimento da sua economia eterna. Então Deus, Ele passa por transformações. Ele tem uma encarnação ali, um viver humano. Amém? Está dispersando muito o som? Tá bom? Então, essas transformações são necessárias para Ele nos dar esse diamante, para Ele nos dar esse presente maravilhoso. Que amor, irmãos! Amém. Você começa a apreciar, que pessoa maravilhosa! Ele deixa tudo que Ele tem. Ele deixa os céus, Ele deixa a glória, Ele deixa tudo que Ele tem e se arrisca. Você vai falar, mas Deus se arriscar? Sim, porque Ele se encarna e Ele tem que vencer, porque o homem caiu, os irmãos já sabem, o homem caiu numa situação de pecado e Ele precisava resgatar o homem. Para fazer esse resgate, Ele tem que vencer toda a dificuldade, todos os problemas, como um homem. Ele não pode mais vencer como um Deus. Então Ele, por amor a esse desejo dele que está
esse bom desejo que está no coração dele. Por amor, ele deixa a glória, ele deixa a deidade e se torna homem. O Criador se une à criatura. Aleluia, que amor, irmãos! Nós precisamos perceber o amor de Deus, o quanto Ele nos ama como homens. Então ele volta-se, entendeu? Para todo esse trabalho humano. Ele se volta e se encarna, passa todo um risco, passa todo um sofrimento, e ele se torna o primeiro homem obediente, plenamente cumpridor de tudo que Deus planejou. Não ouça o que está lá fora, não. Esse é o inimigo. Ele fica furioso com essas palavras. Mas, irmãos, é tão maravilhoso isso. Porque é um amor, assim, que está fora do nosso entendimento. Toda a entrega que ele teve para se encarnar. Depois, ele vai para a morte não consegue reter ele, ele ressuscita e ascende como um homem. Amém. São as transformações. Tem um versículo em Atos 13:33 que fala assim: Deus cumpriu plenamente a nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que Deus cumpriu aqui? Deus se encarnou e se tornou o primogênito. Ele era o filho unigênito, mas aqui mostra, eu hoje te gerei. Amém. Ele foi gerado como primogênito entre muitos irmãos que nós somos hoje. Certo? Sim. Essas transformações, o item A diz assim, são processos pelos quais o Deus triuno passou ao tornar-se o homem, introduzindo a divindade na humanidade. Ele não foi pedir para a gente ser igual a ele, para se esforçar para ser igual a ele. Ele não foi pedir para a gente, sobe até os céus. Não, ele desceu. Amém? Amém? Ele se amarrou a nós. O item B diz isso. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. O que nós ganhamos aqui? Vida. Que amor que Deus tem para conosco. Nós ganhamos um apreço maravilhoso por esse Senhor. Quando você toca essa realidade, que Ele se entrega tanto por nós, e que Ele tem tanto amor por nós, a ponto de nos atrair com laços humanos, de se tornar essa pessoa para nós, irmãos, todas as acusações nós podemos vencer por causa do amor do Senhor. Amém. Quando o inimigo vier acusar de alguma coisa, fazer algum... Tenha em mente, Deus não me ama. Amém? Amém? Sem Cristo, o amor eterno de Deus, seu amor imutável e subjugador, não prevaleceria em relação a nós. Sem a encarnação desse homem, não teria como ter vitória, não teria como prevalecer. Mas o amor dele é imutável. Amém. O amor de Deus prevalece. Amém. Essa frase é muito maravilhosa, é muito doce. O amor de Deus prevalece porque é um amor em Cristo. Amém. Apesar dos nossos fracassos e erros, o amor de Deus é sempre o quê? Vitorioso. Amém. Aleluia. Deus, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o Deus triuno se preparava para vir da eternidade para a esfera do tempo, para vir com sua divindade para a humanidade, nascendo em Belém como homem.
Estou no item C. Eu acabei de ler o item C do algarismo romano 2. E aí, você vê que ele é paciente em trabalhar tudo isso para dentro de nós. Quando nós recebemos isso, no item 3, na sequência, ele fala assim, tornar-nos igual a ele, trabalhar essa realidade, toda essa obra que ele está fazendo, tornar-nos Deus em vida e natureza, mas não na deidade, foi iniciado pelo Pai. A hora que ele nos escolheu, foi iniciado pelo Pai. E nos destinou para onde? Para a filiação. Aí a santificação, aí ele começa um processo de santificação para essa filiação. Ser santo é maravilhoso. O que é santo? É separado, é distintivo. No Velho Testamento, tudo que era separado para Deus era santo. Tudo que estava envolvendo o tabernáculo era santo. A terra era santa, o lugar era santo. O lugar mais santo dentro do santo era o Santo dos Santos. Amém. O altar era santo. Todo o serviço que envolvia ali era santo. Todas as pessoas que estavam envolvidas ali eram santas, separadas para aquilo. A terra era santa, a cidade é santa, tudo é santo. O que isso traduz para nós, irmãos? Teve um evento em que o Nadab e o Abiú, os irmãos conhecem, lá em Levítico, acho que é 10, Nadab e Abiú, eles tentam fazer um serviço para Deus com um fogo que não era santo. Deus consumiu eles, e aí que Deus falou, sede santos, como eu sou santo. Esse é o alvo da filiação. Nós sermos tão distintos quanto ele é distinto. Nós sermos tão separados quanto ele é separado. Sede santos, por quê? Porque eu sou isso. Entende? É isso que Deus está trabalhando em nós hoje. Essa santificação para filiação, para nos tornarmos filhos. Se você pegar uma laranja, espremer uma laranja, só a casca, você vai ficar ali com algo que não é saboroso na casca. Mas se você espremer a laranja, o que vai sair de dentro da laranja? Laranja. Vai sair uva? Não. Vai sair limão? Não, não vai. Quando alguém espreme você, quando uma situação te espreme, quando alguém espremia Jesus, quando a situação espremia ele, o que saía dele? Deus em vida e natureza. É isso que nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando algo que quando alguma coisa apertar a gente, espremer a gente, sabe o que vai sair da gente? Deus em vida e natureza. Não vai sair ansiedade, não vai sair estresse, não vai sair ira, não vai sair ódio. A situação vem, te aperta, mas você tem algo dentro de você que é precioso demais. Vida. Jesus. A palavra da vida habitando ricamente dentro de nós. Entende? Não é maravilhoso isso? Amém. Ele nos predestinou para ser santos. Para que tudo que saia de nós é santo. Tudo que saia de nós é como Ele. Percebe? Sede santos como eu sou santo.
Sede santos, porque eu sou santo. Esse trecho de... Até que hora que eu tenho? Tem mais 20 minutos. Uau! Então não dá tempo. Item 4. A santificação é a linha sustentadora da realização da economia divina, a fim de nos filificar divinamente. Então, quando entra nesse item, você vê que Deus, na maneira dele trabalhar nas nossas vidas, antes de você se converter, Deus já estava trabalhando na sua vida. É igual o trabalho do Deus Triuno, está bem explicitado naquelas 3 parábolas do Lucas 15, que você tem aquela que varre e procura a dracma perdida, aí você vê o Espírito Santo varrendo a tua vida, tirando tudo que é coisa, né? Te santificando, começa a te santificar ali, antes mesmo de você conhecer Ele, algo começa a mexer dentro de você para busca, e Ele começa a te buscar ali. Você vê o filho como correndo atrás da ovelha desgarrada, a única ovelha perdida. Você vê o pai esperando o filho pródigo. Você vê o Deus triuno trabalhando para te trazer para Ele. Sim. Não dá tempo de entrar em cada palavra aqui, mas o filho pródigo caiu em si. A mulher ficou feliz quando achou a dracma perdida. Amém. O Espírito trabalha em fases nas nossas vidas. Ele veio nos santificando através de uma santificação de busca. Depois Ele nos regenerou. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós ganhamos o Senhor. Amém? Amém. Ele nos deu vida. E depois Ele começou a trabalhar em nós. Começou a nos renovar. Agora nós somos nova criação. Amém. E Ele está renovando a gente cada dia, não está? Você se sente renovado? Amém. Hoje, cada vez que a gente está passando o tempo, nós vemos que as nossas experiências com o Senhor, as nossas experiências espirituais, estão renovando a nossa vida. Amém. Nós estamos deixando Adão para trás, tudo que é velho, e entrando cada dia mais em Cristo. Amém. É uma renovação, é uma santificação de renovação. Sim. E depois dessa santificação, ela não só renova, mas ela te constitui, ela te reconstitui, ela te transforma. Amém? Amém? Amém. E no final ela vai te glorificar. Amém. Ela vai te levar para a maturidade plena. Amém. Como um filho maduro. Amém. Cheio de Cristo. Amém. Cheio do poder, da realidade, da autoridade, de tudo que é do Senhor. Amém? Amém. Não dá para entrar nos itens aqui, mas... o item B fala da santificação de busca, o item C fala da santificação da redenção, que te regenera, e da regeneradora no item D, da renovadora no item E, da transformadora no item F, e da conformadora no item G, e da glorificadora no item H. Sim. Todos esses processos. Sim. É uma linha, Deus te santificando. Amém. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus fala a nós. Amém? Amém. Item 5. Já que tem essa linha que Deus está trabalhando em nós, que é maravilhosa, que nós estamos experimentando exatamente hoje aqui. Hoje aqui nós estamos experimentando parte dessa linha, não é? Amém. Nós não estamos recebendo a palavra de Deus? Amém. Quando nós entramos nesses versículos entram no nosso coração e nós guardamos isso como nosso tesouro, a nossa preciosidade. Irmãos, que maravilha, nós estamos sendo transformados. Amém. Nossos pensamentos estão sendo mudados. A nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de ver os irmãos, a nossa maneira de ver as pessoas está sendo transformada. Amém. Nós estamos entrando na luz da palavra de Deus. Os pensamentos dele estão entrando em nós. A palavra de Deus está entrando em nós. E habitando de uma maneira rica. Amém. Não é doutrina somente. É além da doutrina. Vai muito além da doutrina.
A palavra agora é espírito. Amém. Essa palavra se tornou experiência. Amém. Essa palavra agora é realidade. Amém. Nós entramos na realidade de amar os irmãos. Amém. Nós amamos os irmãos, não conseguimos explicar. Amém. É tão misterioso, mas está vivo dentro de nós. Amém. É inexplicável, mas está vivo dentro de nós. Amém. Nós comemos isso, bebemos isso. Sim. Não somos nós que determinamos, que controlamos, nós não controlamos nada e nós somos levados pelo fluir do Espírito. Amém. Isso é maravilhoso, irmão. Amém. Isso é tremendo. Quando chega nesse item 5, ele detalha esse processo em relação à nossa índole. A nossa índole. Nós temos uma índole de que veio de Adão que é difícil. Sim ou não? Sim. Nós somos complicados. Nós temos um monte de doenças e defeitos. E nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser purificados. Nós precisamos de ser santificados. Por isso que esse processo todo de santificação, ele tem que tocar na nossa índole. Ele tem que tocar no que você é. Ele tem que desmontar você. Ele tem que deixar você desamparado. Amém. Na cruz, quem era o Senhor Jesus na cruz? Era alguém em total desamparo. Do lado dele tinha um ladrão. Sabe o que ele falou para o ladrão, sem dar curso de Bíblia, sem fazer escolinha de evangelho, sem fazer nada? Sabe o que ele falou para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo. Ele olhou para aquele que creu nele, que falou para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Ele estava crendo que ele ia ser o rei mesmo. Quando entrares no teu reino. Quando você entrar no teu reino, eu creio que você vai entrar no seu reino. Lembra-te de mim. Amém. Ele falou: ainda hoje você vai estar comigo. Amém. Não teve julgamento. Oh, você é bandido, você errou, você fez isso, você fez aquilo. Não teve julgamento, não teve nada. Foi olho no olho. Uau! Ele estava ali, olhou olho no olho. Um olhando para o outro. E houve o perdão. Houve o primeiro homem salvo. Ainda hoje estarás comigo. Irmãos, é maravilhoso que Ele quer tratar com a nossa índole. Ele quer mudar essa constituição, essa índole nossa. Amém? Amém. Ele quer mudar essa nossa constituição. Qual é o caminho? Tudo que nós vamos ler aqui, tudo que está escrito nesse item 5, é levado a cabo por Cristo com duas coisas aqui, bem distintas. É o Espírito que dá vida, que santifica. Ele é o Espírito que santifica, que Ele dá vida, porque a propriedade dele é essa. Ele é o Espírito que o quê? Que dá vida. Você vai na palavra, a palavra, essa palavra aqui, ela pode ser duas coisas. Ela pode ser morte. Se você não vai a Ele, ela se torna morte. Ela é a letra mata. Ela se torna morte. Mas quando você vai a Ele, como Ele disse para os fariseus, Ele falou assim: ó, vocês vão à palavra porque vocês acham que aqui tem a vida. Aqui tem a vida. Mas vocês não vêm até a mim. Mas quando nós vamos até Ele, Ele é o Espírito que dá vida. Quando você lê em oração, Ele dá vida. Não tem nada independente dele. São duas coisas que trabalham juntos. A palavra logos e ele como a palavra rema. Ele é o nosso rema. Ele é o nosso falar instantâneo, falar cheio de luz, cheio de vida. Quando você une a palavra logos com a palavra, com a pessoa dele, perdão, quando você une
A palavra Logos com a pessoa dele, você tem o rema. Você tem o falar vivo, empoderador, instantâneo, renovador, transformador, modificador da sua índole. Amém? Amém. Percebe o que está escrito aqui? A santificação da índole é levada a cabo por Cristo, Ele trabalhando isso em nós hoje. Como que? Como Espírito que dá vida, que santifica e fala. Santifica e fala. Aleluia, irmão. Esse é um processo que a Bíblia descreve. Não dá tempo aqui, eu vou falar resumidamente. Vamos entrar em Efésios capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. Ele fala, aqui dá um bom resumo, certo? Do que é esse processo que ele está trabalhando. Fala assim: maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, ele se entregou, ele fez uma redenção judicial, ele amou demais, ele pagou um preço tremendo, ele pagou um preço que nenhum homem jamais seria capaz de pagar, mas ele pagou por nós. Amém. Você está grato por isso? Amém. Eu estou muito agradecido, porque por esse preço hoje eu posso ficar feliz. Ele pagou um preço que por esse preço hoje eu tenho acesso à vida. Eu tenho acesso ao fluir de Deus. Ele nos amou e se entregou por nós, certo? Redenção judicial. No versículo 27 fala o quê? A fim de apresentar a si mesmo gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas o quê? Santa. Alvo da santificação, ele quer nos tornar santo assim como ele é santo. Então ele quer entregar-nos santos e sem defeito. Amém. Mas entre o 25 e o 27, tem o processo, o 26. Para santificá-la. Vamos ler juntos esse versículo? Sim. Para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água da palavra. Para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água da palavra. Amém. O que nós estamos fazendo aqui? Nos lavando. Amém. O que nós estamos fazendo aqui? Nos santificando. Amém. Então, irmãos, esse processo é o que está nesse algarismo Romanos 5, a santificação da índole. Quanto tempo ainda? 10 minutos. 10 minutos. Oh, Senhor Jesus. O item E diz assim: é que não dá tempo de entrar em todos os itens, então a gente vai pincelando e depois os irmãos entram na leitura de todos os itens. Amém. A palavra rema revela algo a nós, pessoal e diretamente. Pessoal e diretamente. Olha que coisa maravilhosa! Você fala com Deus. Ou não? É difícil você falar para as pessoas, eu falo com Deus. Ele vai falar, rapaz? Como você fala com Deus? Como você fala com Deus, rapaz? Mas nós, irmãos, temos que entrar dentro desse diamante. A palavra revela algo. A palavra revela algo, mas não é qualquer palavra, é a palavra rema. É quando você vai na Bíblia, mas você vai em oração, você vai na dependência, como alguém totalmente desamparado,
como aquele bandido na cruz totalmente desamparado, como aquele Senhor na cruz totalmente desamparado, mas totalmente confiante no Pai. Amém. Encostado. Não é assim que Cântico dos Cânticos, em capítulo 8, fala? Nós subimos como que encostado no nosso amado. O nosso amado é o nosso apoio. O apoio do Senhor era totalmente o Pai. O apoio daquele bandido era o Senhor. E o nosso apoio é o Senhor hoje. Amém. Nós buscamos esse apoio maravilhoso. A palavra rema, ela revela. Mas porque nós estamos apoiados em que só você, Senhor, é capaz de trazer essa vida que está dentro dessa palavra. Amém. Essa vida que foi soprada, que recebeu o elemento que está dentro desse Logos. Ali tem um elemento de Deus. Isso aqui não é brincadeira, é maravilhoso. Que preciosidade! Que coisa preciosa! Tem o elemento de Deus aqui, tem milênios de história, tem tanto trabalho, tem tanta coisa, e está embutido dentro dela algo que pode dar a vida. Amém. E quando eu vou a Ele, Ele brilha. Amém. A palavra rema revela algo. Percebe não? A palavra rema revela algo a nós de uma maneira o quê? Pessoal e direta. Tem intermediário? Não, é pessoal e direta. Ela nos mostra o que precisamos lidar e de que precisamos ser purificados. O Senhor fala com você, larga disso, deixa aquilo, abandona isso, abandona aquilo, volta para isso, volta para cá, volta para mim. Eu sou seu marido. Não faz que igual o povo de Israel. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Oh, queremos ter tal coração. Senhor, nos dá tal coração. De voltar ao Senhor. Ela fala exatamente com o que nós precisamos lidar e precisamos ser purificados. F, uma coisa que sempre apreciamos é que o Senhor ainda hoje fala conosco, pessoal e diretamente. O verdadeiro crescimento de vida depende de recebermos a palavra diretamente de Deus. Somente o seu falar em nós tem verdadeiro significado espiritual. Amém. É bom viver a realidade ou não? Sim. Nós queremos um viver real? Amém. Quando a gente falar somos amigos, a amizade é real. Amém. Quando nós falarmos amamos, o amor é real. Amém. Quando nós falarmos somos felizes, a felicidade é real. Amém. Quando nós falarmos temos paz, a paz é real. Amém. Quando nós falarmos nós temos confiança, estamos tranquilos, a tranquilidade é real. Amém. A confiança é real. Tudo é real. Amém. Onde que tudo é real? É em Deus. Amém. É no Espírito que Ele traz na sua palavra. Amém. Por isso que para apresentar ela a si mesmo, gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem coisa nenhuma, Ele tem que lavar ela pelo lavar purificador da água da palavra. Amém. Santificador da água da palavra. Amém. Nós precisamos ser amantes da palavra. Amém. Amantes da preciosidade de vida que está contida na palavra. Amém. Senhor, o Senhor é cheio de vida. Amém. O Senhor já nos deu a palavra. Amém. Agora é uma questão de prática. Amém. Eu preciso entrar na palavra. Amém. Eu preciso ler a Bíblia. Amém. Eu preciso ler com oração. Sim. Tomar com toda oração, não a palavra sem oração. Amém? Amém? Aleluia. Está aberto o caminho para nós ou não? Amém. Está aberto ou não? Amém. Você vai poder falar, não sabia, não tem, não sei como é que é. Não, irmãos, está aberto um caminho maravilhoso para nós. Amém. De sermos santificados, purificados, tratados, transformados, conformados e glorificados. Amém. Porque regenerados nós já fomos. Amém. Certo ou não? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E H, é muito forte isso, num sentido muito prático. A presença do Senhor é o próprio falar dele. Você desfruta da palavra, é a presença do Senhor. Onde que está a presença do Senhor? É misterioso dizer isso?
Se alguém falar para você, onde está Cristo? Onde está Cristo? É misterioso isso? E você tem como responder para ele onde está Cristo? Está lá no céu para que eu tenha que subir? Está lá embaixo para que eu tenha que descer? Está onde? Na nossa boca e no nosso? Ei, que maravilha, irmãos! Não é bom isso? Nós precisamos penetrar nisso, irmãos. Nós precisamos praticar isso. Praticar ler a Bíblia, praticar tomar a Bíblia com oração, praticar sermos vitais, termos a experiência de toda a realidade que estão nessas palavras. Ele tornar tudo real para nós. A nossa vida de casado ser real, a nossa vida de pai ser real, a nossa vida de filho ser real, a nossa vida de irmão ser real. Tudo que viver na nossa vida, toda a esfera que nós vivemos numa nova criação. Uma nova criação cheia de realidade. E aí o resultado disso é o item 6. Sermos santificados para consuma-se. E a totalidade da filiação divina. Amém. Do Deus triuno. Um grande homem Deus coletivo. Para a expressão e glória do Deus triuno. Essa é a cidade. Essa é a Nova Jerusalém. Essa é a noiva. Quando olha para a noiva, vê o quê? Uma cidade. Quando olha para a cidade, você vê uma alta muralha. E quando você olha para essa muralha, é um cristal transparente e límpido, é ouro transparente, é um jaspe maravilhoso. Ou seja, tudo que sai dali é Deus. Tudo que passa ali é Deus. A luz não tem impedimento, a luz sai totalmente. É totalmente transparente. A luz sai. Amém. A nossa vida sendo assim, cheia de luz. Os nossos pensamentos cheios de luz. Os nossos sentimentos cheios de luz. Santos, puríssimos. Porque a palavra de Deus é puríssima. Sabe, ela não é só limpa, ela é puríssima. Amém. Você pode pegar um diamante, jogar ele no barro, ele é um diamante sujo. Aí você vai lá e limpa o diamante, ele é um diamante limpo. Mas será que ele é puro? Para ele ser puro, ele tem que tirar dentro da estrutura dele lá, toda e qualquer imperfeição. A palavra de Deus é puríssima. Amém. Sabe, nós temos um elemento puríssimo para entrar dentro de nós. Amém. Nós temos um elemento puríssimo para se tornar a nossa constituição. Amém. E se tornar o nosso viver. Essa é a palavra rema. Amém. Essa é a palavra que nos lava e que nos dá vida. Amém. Que o Senhor possa ganhar, irmãos. Hã? Tá bom. O Senhor possa nos ganhar. Para penetrar mais ainda nessas palavras. Amém.